Olá, hoje nós veremos a 20ª aula do curso de Arquitetura e Projetos de Sistemas 2 e essa aula é sobre arquiteturas web. Os tópicos que a gente vai cobrir na aula de hoje são os tipos de arquitetura em 1, 2 e 3 camadas, a colocação de regras de negócio nessa arquitetura e um exemplo dessa arquitetura utilizando a linguagem Java. Bom, o primeiro ponto importante é que existem diversas formas de se fazer sistemas para a web. Então a gente consegue, a partir de várias filosofias diferentes, derivar sistemas que são sistemas apropriados para a web. E uma dessas filosofias, uma dessas arquiteturas para se fazer sistema para a web é a arquitetura em camadas, onde a gente divide as responsabilidades de cada um dos componentes que vão atuar na arquitetura, onde eles se comunicam de uma camada para outra dessa arquitetura. A gente consegue reduzir um pouco a complexidade do sistema, criando essas restrições que são as várias camadas que vão atuar nesse sistema. E esse número de camadas que existe no sistema, ele pode variar em função da nossa necessidade. Esse número é sempre contado no lado servidor. Então a gente tem, para discutir na aula de hoje, 3 tipos de arquitetura em camadas. A arquitetura de uma camada, a arquitetura de 2 camadas e de 3 camadas. A arquitetura de uma camada tem nessa camada o armazenamento dos dados. A gente vai ver mais em detalhes como é que ela funciona. Numa arquitetura de 2 camadas, uma das camadas tem o armazenamento e uma segunda camada tem a responsabilidade de apresentação dos dados. Então uma camada está guardando dados e a outra está apresentando para o usuário. E numa arquitetura de 3 camadas, a gente continua tendo o armazenamento, a gente continua tendo a apresentação e surge uma terceira camada que é responsável pela aplicação em si, as regras de negócio, como que o sistema funciona. Então, na camada do meio fica a aplicação, de um lado está o armazenamento, que guarda os dados, e do outro lado está a apresentação, que exibe os dados, que faz interface com o nosso usuário. Então, vendo o primeiro caso, que é a arquitetura de uma camada, a gente tem do lado esquerdo dessa figura uma janelinha que está representando o cliente, a interação do cliente com o sistema. Então, a contagem de camadas não leva em consideração o lado cliente, a gente está considerando só o lado servidor. Do lado direito dessa figura, a gente tem um banco de dados. Então, se a gente pensar como que funcionaria uma aplicação desse tipo, a gente vai ter o cliente fazendo requisições ao banco, vai pegar informações do banco, recebendo essa informação e apresentando o resultado do processamento. Então, basicamente, a gente dividiu o mundo em um lado cliente, que é só a interação com o usuário, e o lado servidor, que é só o armazenamento dos dados. Numa arquitetura de 2 camadas, a gente mantém a filosofia anterior, só que a gente cria uma segunda camada no lado servidor, que é a camada de apresentação. Qual é a responsabilidade dessa apresentação? É pegar o dado que está no banco de dados e preparar para que esse dado possa ser visualizado pelo cliente. Na arquitetura anterior, o próprio cliente estava lidando com uma problemática de apresentação, quer dizer, a aplicação rodando no lado do cliente que montava essa informação e mostrava para o usuário. Agora não, agora a responsabilidade de apresentação ficou do lado servidor. E numa arquitetura web, normalmente a gente usa HTML ou alguma linguagem similar para fazer essa apresentação, para fornecer informações para o nosso usuário. Essas informações vêm do banco de dados, que é a camada de armazenamento. E o último tipo é a arquitetura com 3 camadas, onde a gente inclui uma camada de aplicação entre a camada de armazenamento e a camada de apresentação. Então, nesse caso, a camada de aplicação acessa os dados que estão no banco de dados na camada de armazenamento, manipula esses dados, executando funcionalidades que a aplicação fornece para o usuário e delega para a camada de apresentação a preparação das telas e a apresentação do resultado para o usuário. Com isso, a gente conseguiu separar responsabilidades. A gente tem uma responsabilidade de persistência na camada de armazenamento, uma responsabilidade de processamento na camada de aplicação e uma responsabilidade de apresentação de informações na camada de apresentação. E por que a gente tem essas diversas arquiteturas e qual é a vantagem de cada uma? A vantagem é a gente conseguir pensar em responsabilidades no sistema. Como é que a gente atribui responsabilidades para esses vários componentes da arquitetura. Então, se a gente analisar a primeira arquitetura, que é a arquitetura em uma camada,
a gente tem o cliente de um lado e o banco de dados do outro lado. E a pergunta que vem à mente é, aonde que a gente coloca as regras de negócio? Quer dizer, o que são as regras de negócio? É o processamento em si. No caso de um sistema de supermercado, é o processamento da venda de um item, da consulta do estoque e assim por diante. Então, existe uma lógica que tem que ser executada, e aonde vai estar essa lógica? Vai estar dentro do banco de dados ou vai estar no cliente? Se a gente está usando uma arquitetura de uma camada, a gente vai ter que fazer essa escolha. Ou a gente vai colocar na forma de storage procedures no banco de dados, quer dizer, a gente vai botar esse processamento dentro do próprio banco de dados, ou a gente vai deixar no lado do cliente, na hora que ele receber o dado do banco, ele vai fazer o processamento e criar a apresentação e fornecer para o cliente. No momento que a gente vai para uma arquitetura de duas camadas, a gente consegue tirar essa responsabilidade do cliente e deixar essa responsabilidade no servidor. Mas a gente continua com a dúvida. Quem que deve ser o responsável no lado do servidor para fazer o processamento das regras de negócio? O banco de dados, através de storage procedures, por exemplo, ou a camada de apresentação. Se a gente optar por qualquer um dos dois, a gente vai estar sobrecarregando a responsabilidade da camada. Por quê? Porque o banco de dados já tem um conjunto de tarefas próprias referentes a dados que ele já executa. E a gente vai ter uma pessoa para lidar com o banco de dados, que é uma pessoa que tem formação voltada para a otimização, para o ajuste fino desse banco de dados, para ele ter um desempenho elevado. Por outro lado, a camada de apresentação, ela tem normalmente associado profissionais que não têm uma formação de computação. São profissionais mais voltados para design. Eles vão se preocupar qual é a melhor forma da gente interagir com o usuário. Se as cores que estão sendo usadas são interessantes, se a disposição dos itens são interessantes. No momento que a gente joga a regra de negócio para a camada de apresentação, a gente vai estar dando uma atribuição para essas pessoas que não são exatamente as atribuições que elas deveriam ter. Então, mesmo quando a gente vai para uma arquitetura de duas camadas, a gente vai ter que optar aonde a gente quer botar essas regras de negócio. E, finalmente, quando a gente vai para uma arquitetura de três camadas, que é hoje em dia a arquitetura mais usada para sistemas web, a gente vê claramente o local onde deve ficar as regras de negócio, que é a camada do meio, a camada de aplicação. Então, no cenário de uma arquitetura de três camadas, a gente tem um profissional de banco de dados trabalhando na camada de armazenamento, a gente tem um profissional de design, web design, trabalhando na camada de apresentação, e a gente tem um profissional de computação, de programação em geral, trabalhando na camada de aplicação. Bom, agora nós vamos ver um exemplo de uma arquitetura web utilizando a tecnologia Java. Nesse nosso exemplo, se a gente analisar primeiro pela camada de armazenamento, a gente vê que está sendo utilizado o JDBC, que é uma forma de conectar aplicações Java com o banco de dados. E no exemplo, o banco de dados utilizado é o MySQL, que é um banco de dados open source e bastante comum de se ver em arquiteturas que utilizam Java. Ainda nesse exemplo, na camada de apresentação, a gente tem a tecnologia HTML, que vocês já devem estar bastante acostumados, que faz uma apresentação estática de informação, e a gente tem a tecnologia JSP. O que é o JSP? O JSP é um HTML que permite que pedaços de código Java sejam adicionados dentro desse HTML. Então é muito comum a gente usar o JSP quando a gente quer fazer uma pequena automação dentro de uma apresentação em HTML. Por exemplo, a gente quer colocar um número de linhas numa tabela e colocar informações que foram processadas e que vieram do banco de dados. Então, com o JSP se torna bastante fácil fazer esse tipo de processamento. E na camada do meio, a gente tem a camada de aplicação. A camada de aplicação tem servlets, que são classes Java que podem dar um retorno em HTML se for necessário. Então, o servlet é basicamente uma classe Java, ela vai fazer o processamento, vai acessar o banco de dados, vai processar essas informações e vai fornecer para a camada de apresentação, que vai dar o retorno final para o usuário. Essa camada de apresentação e aplicação, no nosso exemplo, estão sendo controladas pelo Tomcat, que é um servidor web para aplicações Java. E do lado do cliente, o cliente não sabe o que está rodando no lado do servidor, ele tem basicamente um browser web que faz acesso à aplicação servidora. Bom, então vamos dar uma olhadinha para exemplificar quais são essas várias tecnologias que a gente está usando nessa aplicação exemplo para a web. Um ponto importante de vocês notarem é que aqui a gente não está preocupado com um projeto detalhado
pensando no domínio que a aplicação está sendo feita, por exemplo, supermercado, e dizendo como que cada classe ou que cada componente deve interagir para atender essa demanda do domínio. Como a gente está no nível de arquitetura, a nossa preocupação aqui é ter uma visão geral, ver quais são os componentes principais que compõem essa arquitetura e qual é a responsabilidade de cada um desses componentes. No momento que a gente consegue definir isso num nível geral, a gente conseguiria fazer diversas aplicações que estão aderentes a essa arquitetura, que são voltadas para o domínio de internet e web. Então, nesse slide, a gente está mostrando as tecnologias que a gente está discutindo. HTML é uma tecnologia usada para páginas estáticas, que é o que a gente vê, na grande maioria das vezes, em aplicações para web convencionais. Servlets são classes Java que rodam do lado do servidor. Então, são classes que podem receber requisições do cliente através de um web browser, processar essas requisições e dar algum tipo de retorno para esse cliente. JSP são páginas HTML que podem ter pedaços de código Java embutido. Então, é importante vocês notarem a diferença do Servlet para o JSP. O Servlet é uma classe Java que pode dar um retorno HTML. O JSP é basicamente uma página HTML que pode ter código Java. Então, quando a gente está pensando em apresentação, o JSP é mais indicado, porque ele é mais voltado para a apresentação. Quando a gente está pensando em processamento, o Servlet é mais indicado, porque ele é um código Java, onde a gente pode fazer um acesso a banco, pode processar tudo dentro da linguagem Java e, no final, dar algum retorno para o usuário, ou delegar para um JSP que faça a apresentação mais bodosa da aplicação. A gente também tem o JDBC. JDBC é uma API para a gente, em Java, conseguir falar com o banco de dados. Usando o JDBC, a gente abstrai o banco de dados que a gente está usando. Então, a gente poderia, teoricamente, substituir o MySQL pelo Postgres e o sistema continuar funcionando adequadamente. E, finalmente, a gente está usando dois servidores, nesse nosso exemplo, que é o Tomcat, que é um servidor de implementação de referência para a web, e o MySQL, que é um banco de dados convencional que segue o padrão SQL. Aqui a gente tem um exemplo do HTML, mais à frente a gente vai apresentar um exemplo do Servlet, do JSP, fazendo basicamente a mesma coisa. Esse código HTML, o que ele vai fornecer para a gente é escrever numa linha HTML alô mundo, com 3 pontinhos, e escrever em cada uma das linhas de baixo um número, de 0 a 9. Então, se vocês repararem, esse HTML é um HTML estático, a gente escreveu na mão tudo que a gente quer que ele forneça para o cliente, e na hora que o cliente pedir essa página HTML, esse resultado que eu falei vai ser apresentado no browser do cliente. Aqui o que a gente está vendo é o código HTML que vai gerar o resultado no browser do cliente. Se a gente fizer o mesmo que a gente está fazendo com aquele HTML, através de um servlet, a gente consegue atingir o objetivo com um código semelhante a esse que está sendo apresentado. Não se preocupem com a parte preta do código, porque essa parte preta é código Java. O ponto mais importante vocês notarem é que toda vez que a gente quer que alguma coisa seja mostrada para o usuário, a gente tem um método que é printline, onde a gente passa a string HTML que deve ser apresentada para o usuário. Se a gente abstrair a parte preta, que é um código necessário para o servlet funcionar, mas não é essencial para a gente entender o que a gente está discutindo, a gente vai ver que a gente tem um printline botando tags de controle do HTML, e abaixo a gente tem um printline escrevendo servlet alô mundo, que é o equivalente ao HTML alô mundo do slide anterior. E aí a gente entra num loop. A gente não precisa mais escrever cada um dos números. Basta a gente dar um loop de 0 a 9 e para cada instância dessa variável do loop, a gente colocar na tela o valor dela. Então, com isso, com um código mais enxuto e com um código que é processado para cada requisição, o que permite com que a gente acesse um banco de dados, por exemplo, a gente consiga montar a página customizada à necessidade do usuário, a gente fornece o resultado para o usuário. Só que um ponto negativo aqui é que a linguagem principal é Java. Então, a ideia aqui não era fazer a apresentação, a ideia era fazer processamento. Por isso que o Servlet não é indicado para esse fim que a gente está mostrando no slide. A tecnologia indicada para o fim que a gente está querendo nesse exemplo seria o JSP. Se a gente olhar para esse código do JSP, ele começa como um código HTML convencional, e aí a própria escrita do JSP alô mundo é feita em HTML convencional, ele faz um escape, ele sai do HTML e entra na linguagem Java. Para ele conseguir fazer isso, ele usa esse símbolo de menor e percentual,
E ali dentro ele tem um código, um pedaço de código Java, que faz aquele processamento dos números, e aí ele retorna do escape, que é o percentual maior, e volta para código HTML. Então, o interessante do JSP é que ele é uma linguagem muito semelhante ao HTML. Se a gente não botar escape nenhum, ele é igual ao HTML, só que a gente pode sair em determinados momentos do HTML, fazer um processamento e voltar para o HTML. Então, a gente consegue gerar com muita facilidade uma página dinâmica. O JSP é muito parecido com o PHP, que é uma outra tecnologia para a gente fazer aplicações para a web. Bom, então, comparação entre Servlet e JSP. Se a gente olhar para o Servlet tem Java como linguagem principal. Ele é indicado principalmente para implementar regras de negócio, porque ele tem uma linguagem de programação, sendo a linguagem principal, e não a linguagem de apresentação. E ele é de fácil acesso ao banco de dados, mais uma vez, porque ele tem uma linguagem de programação como linguagem principal, e a gente pode usar o JDBC para fazer a ponte com o banco de dados. Já o JSP, ele tem HTML como linguagem principal, que é uma linguagem de apresentação de informações. Então, ele é indicado para a gente fazer interface com o usuário. Ele é menos indicado para a gente utilizar para fazer um processamento. Apesar dele poder ser utilizado para esse fim, porque a gente consegue dar um escape do HTML e fazer o processamento usando o código Java. Só que vai ficar um código muito misturado, onde a quantidade de código Java pode ficar ainda maior do que a quantidade de código HTML, que seria bastante indesejável. Nesses casos, seria melhor utilizar um servlet. Finalmente, existe uma classezinha Java chamada JavaBean. Essa classe ela tem basicamente um conjunto de atributos e métodos de acesso ao atributo do tipo get, set. E essa classe é utilizada para comunicação entre o servlet e o JSP. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente como é que seria um fluxo de comunicação de uma aplicação web. E essa classe pode ser usada para apoiar nessa comunicação no fluxo, para passar informação de um servlet para um JSP. Comparando o servlet mais JSP com as outras tecnologias que existem, a gente pode primeiro comparar com o próprio HTML. De cara a gente vê que a combinação servlet e JSP dá para a gente mais flexibilidade do que o HTML, porque o HTML é estático e os servlet e JSP são dinâmicos, a gente consegue botar processamento. Se a gente comparar com CGI é a primeira forma que a gente encontrou para fazer aplicações para a web. CGI era muito pesado, cada requisição era um processo, enquanto no caso de servlet e JSP, cada requisição é uma thread. Então, é uma forma de fazer aplicações para a web muito rudimentar. Seria até difícil fazer uma comparação com servlet e JSP por ser uma tecnologia muito antiga. Mas, basicamente, servlet e JSP fornecem para o programador um nível de abstração muito mais alto e um desempenho muito mais alto do que o CGI. O ASP, que é utilizado muito para aplicações Microsoft, onde a gente tem servidores Microsoft. Uma limitação do ASP é o fato de a gente ter a especificação da linguagem e a implementação como uma coisa única e, além disso, não ter portabilidade. Quer dizer, uma aplicação feita em ASP vai ter que rodar num servidor Microsoft. Finalmente, PHP. PHP é uma linguagem para web bem difundida, ela é aberta, ela tem algumas limitações comparadas com servlet e JSP. Por exemplo, o ecossistema que gira em torno de PHP é muito menor do que o ecossistema que gira em torno de servlet e JSP. Quando eu falo ecossistema, eu estou dizendo as empresas que estão ali em volta, fazendo ferramentas, fazendo compiladores. A gente tem um universo muito maior em Java do que em PHP. E em PHP também sofre um pouco desse problema de especificação e implementação ser misturado. Quer dizer, quem especifica o PHP é quem implementa o PHP e dá uma solução PHP para a gente utilizar. Apesar disso, é uma solução bem difundida e bem apropriada para sistemas menores. Normalmente, quando a gente começa a querer fazer um sistema um pouco maior, a combinação de servlet e JSP é um pouco mais interessante do que a utilização de PHP. Bom, então, o cenário típico de utilização dessas tecnologias começaria com o primeiro passo, onde o cliente preenche um formulário, por exemplo, colocando o código de um item, a quantidade que ele deseja comprar, e envia esse formulário para o servidor. No momento que ele envia esse formulário, um servlet recebe essa requisição e inicia o processamento dessa requisição.
Por que um servlet e não um JSP? Porque nesse momento a demanda é por processar a requisição, por executar as regras de negócio, e não por apresentar o resultado para o cliente. A gente ainda não tem um resultado para ser apresentado. Então, nesse momento, o servlet recebe a requisição, o servlet pode falar com a camada de armazenamento, ele pode fazer chamadas ao banco de dados, colocar dados no banco de dados, recuperar dados do banco de dados e fazer o processamento que ele deseja. No final, quando o processamento se encerrar, o servlet passa o fluxo para o JSP, normalmente criando um Java Bean, criando um objeto que encapsula os resultados e chamando o JSP fornecendo esse objeto que encapsula os resultados. Ao final, esse JSP ou esse HTML prepara uma apresentação final que vai ser entregue para o cliente e o servidor retorna a página de resposta onde o cliente vê o resultado. Esses passos descritos no slide anterior estão sendo demarcados na figura desse slide, onde a gente vê o primeiro passo, que é a chamada do cliente para a camada de aplicação diretamente, chamando servlet, o servlet processando, fazendo acesso ao banco de dados, se for necessário, entregando o resultado para o JSP ou para um HTML, esse HTML ou JSP preparando o resultado e entregando para o cliente uma página de retorno. Do ponto de vista do cliente, isso é transparente. O cliente basicamente preencheu um formulário, apertou um botão e recebeu uma resposta. Mas internamente, no lado do servidor, existe todo um fluxo e existe toda uma distribuição de responsabilidades para que essa resposta seja construída para o cliente. E a comunicação entre o cliente e o servidor, ele pode se dar de várias formas. Uma forma da comunicação entre o cliente e o servidor é uma chamada através do protocolo HTTP. Quando a gente faz uma chamada através do protocolo HTTP, a gente tem dois métodos, duas formas, dois mecanismos de comunicação para executar essa chamada. Um é o mecanismo GET e o outro é o mecanismo POST. O mecanismo GET é aquele mecanismo onde, depois do nome da página, vem um conjunto de informações que estão sendo enviadas para o servidor. Então, na própria URL acontece a passagem de parâmetro. Qual é a vantagem da gente usar um mecanismo GET? É que se a gente tem uma página que usa o mecanismo GET, a gente pode salvar essa URL e chamar no futuro novamente a mesma página. Já no caso do POST, os parâmetros não são passados pela URL. Os parâmetros são passados pelo ambiente em si, escondidos do acesso direto na URL. Então, não é possível para o cliente salvar essa URL com os parâmetros e acessar essa página no futuro. Por outro lado, quando a gente está passando, por exemplo, uma senha ou algum tipo de informação sensível, é mais interessante passar por POST, porque essa informação não vai ficar visível no browser do cliente. Essa informação vai ser passada para o servidor de forma transparente, sem exibição no browser. Finalmente, a gente, quando está fazendo uma página de retorno, que vai ter algum tipo de formulário, a gente tem que especificar um dos dois métodos. A gente não pode passar pelos dois métodos. Então, todo formulário, ou ele está enviando os dados via GET, que é na URL, ou ele está enviando via POST, que é pelo ambiente, é escondido do acesso do usuário. E para finalizar, essa URL que faz a comunicação, a chamada do cliente para o servidor, ela tem uma sintaxe pré-definida, vocês já devem estar habituados a usar essa URL, porque no nosso dia a dia, acessando a internet, a gente está sempre usando essa URL, mas a gente vai dar uma olhada nesse slide quais são os campos dessa URL. Primeiro, a gente tem o protocolo, que nesse exemplo é HTTP. Poderiam ser outros protocolos, por exemplo, HTTPS, que é um protocolo que tem segurança sobre HTTP. Tem uma camada de SSL, que é uma proteção maior sobre o HTTP. Depois do protocolo, a gente tem o domínio, que é a máquina em si que a gente está querendo enviar a requisição. Nesse nosso exemplo é www.xpto.com. Após esse domínio, a gente pode ter um 2 pontos e o número da porta que a gente está acessando essa máquina. Se a gente omitir esses 2 pontos e o número da porta, é usada a porta default, que é a porta 80, mas nesse nosso exemplo a gente está usando a porta 8080 dentro dessa máquina para enviar a nossa requisição. Após isso, a gente tem uma estrutura de diretórios, no nosso caso é o diretório pub, e depois o recurso que a gente está querendo acessar. Nesse nosso exemplo, é exemplo.jsp. É uma página JSP que a gente está requisitando no servidor. Se vocês olharem logo depois do nome da página, a gente tem um símbolo de interrogação e a gente tem um conjunto de combinações nome-valor,
onde o nome é separado do valor por um símbolo de igual, e os conjuntos nome e valor são separados pelo comercial. Então, nesse nosso exemplo, a gente está passando dois parâmetros para o servidor. O parâmetro 1, que é o P1, que tem valor V1, e o parâmetro 2, que é o P2, que tem valor V2. Se a nossa chamada para o servidor tem exatamente essa forma que está sendo mostrada pelo slide, a gente consegue concluir que o mecanismo de comunicação que está sendo utilizado é o mecanismo de GET, porque os parâmetros estão sendo passados abertos na URL, depois do símbolo de interrogação. Se isso fosse uma chamada de POST, a URL pararia no exemplo.jsp, não teria a interrogação e os parâmetros em sequência. Mas esses parâmetros estariam sim sendo passados de forma transparente para o servidor. Com isso a gente terminou a aula de hoje, e a bibliografia dessa aula é o livro do Mendes, no capítulo 622, a bibliografia básica, o livro do Larman, no capítulo 34.3, e a bibliografia extra, que é o livro do Connelly. Muito obrigado e até a próxima aula.